Nas planícies do Serengeti, não é o rugido de um leão nem a silhueta de um leopardo que faz os caçadores de Dzab pararem. O que faz todo o grupo ficar imóvel é uma única pegada recente marcada na terra vermelha. Eles observam os arredores em silêncio e discutem o que encontraram. Para os Dzab, a vida não oferece estoques de comida nem garantias para o amanhã. Cada amanhecer traz um novo desafio, onde as habilidades de sobrevivência determinam se a comunidade terá uma refeição ou continuará enfrentando a fome. É um modo de vida preservado por seus ancestrais durante milhares de anos nas terras selvagens da África. À medida que a luz se espalha pela savana, os homens já estão longe do acampamento há bastante tempo. Em suas mãos estão arcos e flechas cuidadosamente produzidos para diferentes finalidades. Eles não caminham com pressa. Avançam devagar enquanto observam constantemente o sol. Com apenas um olhar, um caçador Dzab consegue estimar há quanto tempo o animal passou por ali. Estava se movendo rápido ou devagar e até mesmo se outro predador o estava seguindo. Essas habilidades de rastreamento permitiram que sobrevivessem em um ambiente onde um único erro pode custar a vida. De repente, uma matilha de hienas aparece à distância. Os animais avançam lentamente, mantendo os olhos fixos nos caçadores. O grupo continua observando enquanto se aproxima com cautela. Ninguém levanta uma arma para ameaçar e ninguém demonstra medo. Durante vários minutos, os dois lados estudam em silêncio. Por fim, ao perceberem que os humanos não mostram qualquer sinal de fraqueza, as hienas se afastam e desaparecem entre os arbustos. O encontro termina sem que uma única flecha seja disparada, mas serve como lembrete que o perigo está sempre presente na savana, mesmo quando tudo parece tranquilo. Pouco tempo depois, as pegadas de um grupo de antílopes conduzem os caçadores até uma ampla área de pastagem. Os animais continuam se alimentando sem perceber que estão sendo observados. Quando a distância se torna ideal, a corda do arco é puxada. A flecha corta o ar e atinge um dos antílopes com precisão. O rebanho foge imediatamente, mas os Dzab não correm atrás dele. Confiando na eficácia de suas flechas tradicionais, eles aguardam com calma. Não demora muito para que a caçada termine. Os caçadores comemoram o sucesso ao saber que garantiram alimento suficiente para toda a comunidade. A presa é levada rapidamente de volta ao acampamento. Com ferramentas simples, os adultos processam a carne e a dividem em várias porções.
Enquanto isso, outros preparam fogo. Logo, o aroma da carne assada espalha pelo acampamento. As famílias se reúnem ao redor das chamas, enquanto os caçadores contam os acontecimentos do dia. Entre os Adzab, ninguém guarda a melhor parte para si. A comida pertence à comunidade inteira e não a uma única pessoa. Cada refeição não apenas combate a fome, mas também reforça a ideia de que a união vale mais do que a força individual. Enquanto os homens seguem os rastros dos animais, as mulheres realizam silenciosamente suas próprias tarefas. Elas cuidam dos filhos e retiram raízes comestíveis do solo seco. Talvez não seja um grande banquete, mas é suficiente para alimentar a comunidade. Os Adzab nunca retiram mais do que realmente precisam. Eles sabem que tudo que a natureza oferece possui limites. Se levarem tudo hoje, talvez não reste nada amanhã. Esse respeito pela terra permitiu que vivessem em harmonia com o ambiente por inúmeras gerações. Para os Adzab, cada caçada oferece muito mais do que alimento. Ela também traz conhecimentos valiosos para sobreviver em um mundo natural desafiador. Eles não tentam conquistar a terra, mas aprender a viver ao lado dela. Talvez a razão pela qual essa tribo tenha sobrevivido por tantos milhares de anos não seja porque é mais forte que os predadores ao seu redor, mas porque entende que a verdadeira sobrevivência depende do respeito às leis da natureza. Mesmo no mundo moderno de hoje, essa simples lição continua tão importante quanto sempre foi. إصابة في لوح الكتف. Followed up later the same day with the blacking. Antes mesmo de a primeira luz surgir no horizonte, o pequeno acampamento do povo Adzab, na savana árida do norte da Tanzânia, já começava a despertar. Os homens verificavam silenciosamente as cordas dos arcos, endireitavam cada flecha e prendiam firmemente os pequenos machados à cintura. Hoje, seguiriam mais profundamente pelo território dos predadores, onde pegadas de leões costumam aparecer ao lado de bandos de babuínos em busca de alimento. Para os Adzab, cada rastro tem um significado claro. Um galho recém-quebrado indica que um grande animal passou por ali há pouco. Uma faixa de capim amassado revela a direção seguida por todo um grupo. Pegadas redondas, profundas e sem marcas de garras na terra macia fizeram todos pararem. Um leão macho havia passado por aquele lugar não muito tempo antes. Ninguém falava em voz alta. Os caçadores comunicavam-se apenas por olhares e breves gestos com as mãos. O leão não é uma presa comum, pois um único erro pode transformar o caçador em caça. No entanto, aquele animal já havia aparecido várias vezes perto do acampamento, impedindo que mulheres e crianças se afastassem para procurar raízes, frutos e mel. Os Adzab não procuram o confronto para provar coragem. Eles só agem quando a presença de um predador começa a ameaçar a segurança de toda a comunidade.
Após quase The 2 Hadza horas de people, caminhada, also dos known as caçadores the, their ajoelhou-se diet de frente primarily e ergueu a consists mão, of wild fruit. sinalizando They para que consume todos various parassem. fruits and Atrás berries de that they gather arbusto, from the a pouca distância, a juba escura do leão surgiu entre a relva amarelada. O animal permanecia imóvel, mas suas orelhas se moviam constantemente, captando o menor dos sons. Os homens se espalharam em diferentes direções, mantendo distância suficiente para não serem percebidos. Quando o leão se levantou, uma flecha foi disparada e atingiu seu ombro. O rugido ecoou, fazendo toda a savana parecer estremecer. O animal virou-se bruscamente e avançou entre os arbustos com uma velocidade assustadora. Outras 2 flechas foram lançadas enquanto ele se aproximava. O confronto durou apenas alguns instantes, mas cada segundo parecia interminável. Por fim, o leão desacelerou e caiu no meio da clareira. Não houve gritos de comemoração. Os caçadores permaneceram imóveis, respirando profundamente e observando por um longo momento antes de se aproximarem do caminho. And then we bumped him and he De volta, os gritos altos de um bando de babuínos ecoaram das rochas à frente. Eles desciam para uma área mais baixa em busca de raízes, frutos silvestres e insetos. Essa é uma importante fonte de alimento para os Adzab, mas também uma das presas mais vigilantes. Os babuínos sempre mantêm alguns indivíduos em posições elevadas para vigiar, prontos para emitir um sinal ao menor indício de perigo. O grupo de caçadores contornou a encosta, aproveitando as rochas e os arbustos para esconder o corpo. Moviam-se tão lentamente que quase não produziam qualquer som. Quando o babuíno adulto se afastou do bando e se aproximou da base de uma árvore, o caçador à frente ergueu lentamente o arco. A flecha deixou a corda, atravessou o espaço entre 2 arbustos e atingiu o alvo. Imediatamente, o bando começou a gritar e fugiu para as rochas, deixando o animal caído entre as folhas secas. A segunda caçada terminou rapidamente, após horas de observação e espera. Regressarem ao acampamento, mulheres e crianças correram para receber os caçadores. Uma nova fogueira foi acesa e a fumaça subia lentamente entre as cabanas simples. A carne foi limpa, dividida em porções e colocada sobre galhos acima do fogo. Ninguém perguntou qual parte pertencia àquele que disparara a primeira flecha. O resultado da caçada pertence a todos, desde os homens que entraram na zona de perigo até as crianças que aguardavam junto à fogueira. Aku amati di kwanzo pa. Ada shone bi klasi ko zata. Entre avisos, o cheiro da fumaça e a luz do entardecer desaparecendo lentamente sobre a savana, percebi que os Adzab não sobrevivem dominando a natureza. Eles existem porque compreendem os próprios limites, sabem quando é preciso ter paciência e quando é hora de agir. Amanhã,
Os caçadores deixarão novamente o acampamento, continuarão a interpretar os rastros no solo e a ouvir cada sinal da natureza selvagem. Para eles, caçar não é apenas buscar alimento. É o elo que une o ser humano à terra, ao fogo e ao mundo primordial que ainda permanece vivo no coração da vasta África. Uau! O amanhecer chega rápido sobre a savana do norte da Tanzânia. Quando a primeira luz tocou as árvores espalhadas ao redor do lago Manyara, ouvi os primeiros sons de um novo dia. Eram passos leves sobre a areia seca, o toque suave dos arcos de madeira e as risadas discretas dos caçadores enquanto se preparavam para partir. Eu estava vivendo por um momento com a tribo Adzab, uma das últimas comunidades de caçadores-coletores do mundo, um povo que ainda caminha quase pelo mesmo caminho de seus ancestrais, sem celulares, sem relógios e sem horários de trabalho. A manhã deles começou com sinais deixados à beira da água. Um homem Adzab me entregou um pequeno arco e algumas flechas. Tudo era feito à mão, desde as hastes retas de madeira até as pequenas pontas metálicas e o veneno extraído da seiva das árvores da floresta. A caçada começou em silêncio. Ninguém falava muito. De repente, o caçador que ia à frente levantou a mão e parou. Olhei para baixo e vi marcas longas sobre a lama seca, misturadas com pegadas grandes e profundas perto da margem. Ele disse apenas uma palavra em voz baixa: crocodilo. Avançamos em silêncio entre os arbustos baixos, sem mapa, sem GPS, apenas com o conhecimento passado de uma geração para outra. A água à nossa frente parecia quase imóvel, mas os caçadores nunca baixaram a guarda. Eles sabiam que um crocodilo podia ficar parado por horas, mostrando apenas os olhos e a ponta do focinho acima da superfície. Então, de repente, a água se moveu. Um crocodilo saiu rastejando da margem, com o corpo coberto de lama, quase misturando a cor da terra. Ninguém avançou correndo. Eles esperaram que ele se afastasse da água. Porque, se o animal se virasse e escorregasse de volta para o lago, toda a chance desapareceria imediatamente. Quando o crocodilo deu mais alguns passos sobre a lama, um caçador levantou lentamente o arco. A flecha saiu da corda como um clarão e voou direto em direção ao alvo. O animal se debateu na mesma hora, batendo a cauda na lama e lançando água e terra pelo ar. Naquele momento, entendi que caçar ali não era agir com imprudência. Era paciência, cálculo e saber reconhecer os limites do próprio corpo. Não houve gritos de comemoração, nem empolgação barulhenta. Para os Adzab,
A caça não era orgulho, era uma forma de sobreviver àquele dia, mas a jornada ainda não havia terminado. Enquanto o grupo seguia por uma trilha estreita de volta ao acampamento, uma pegada enorme apareceu no chão macio. Era redonda, profunda e muito recente. O ar mudou imediatamente. Atrás dos arbustos espinhosos, um rinoceronte cruzava lentamente uma área aberta. Seu corpo enorme se erguia sob o sol forte. E cada passo parecia fazer o chão tremer levemente. Ninguém se moveu com pressa. Diante de um animal tão grande e perigoso como um rinoceronte, coragem não significa avançar sem pensar. Significa saber quando não agir. Os caçadores observaram em silêncio o vento, a distância e o caminho de volta, em vez de se aproximarem. Contornaram a área, mantendo uma distância segura e evitando serem vistos. Naquele momento, compreendi que a habilidade de sobreviver não está apenas em saber caçar, mas também em saber quando parar. Por volta do meio-dia, os caçadores voltaram ao acampamento com o que haviam recebido da terra. Uma fogueira foi acesa diretamente no chão, sem panelas, sem temperos e sem óleo. A carne foi colocada direto sobre as brasas acesas. O cheiro da carne assando se espalhou rapidamente pelo ar seco da savana. Ninguém esperava uma hora fixa para comer. Os adultos arrancavam pedaços de carne com as mãos e os passavam uns aos outros. Ninguém guardava uma porção particular. Tudo era compartilhado. Um menino pequeno me entregou um pedaço de carne quente. Não havia nada sofisticado em seu preparo, mas o sabor da carne selvagem misturada à fumaça me surpreendeu. Quando a noite chegou, os Adzab se reuniram novamente ao redor do fogo. Não havia eletricidade, nem luz artificial. Acima de nós, o céu se estendia imenso e infinito, cheio de estrelas como uma grande cúpula. As crianças dormiam diretamente sobre a areia. Os adultos contavam histórias. Às vezes, riam alto das coisas mais simples. Eles não tinham muitas das coisas que o mundo moderno considera essenciais. Nem celulares, nem dinheiro, nem casas permanentes. Mas conservavam algo que o mundo moderno às vezes perdeu. Tempo, paciência e uma comunidade profundamente unida. Na Tanzânia, onde rios e áreas alagadas serpenteiam por vastas planícies, existe um predador que até os animais mais poderosos observam com cautela. Trata-se do crocodilo do Nilo, um enorme réptil que domina as águas africanas há milhões de anos. Ainda assim,
Nesse ambiente implacável, o povo de Zab continua vivendo, caçando e se deslocando ao longo dos rios onde os crocodilos costumam aparecer. Eles entendem que a natureza não apenas oferece vida, mas também está sempre pronta para tirá-la de qualquer um que baixe a guarda. Por isso, em algumas ocasiões, são obrigados a participar de uma das caçadas mais perigosas que existem. A caçada não começa com armas, mas com observação. Os homens a Zab prestam atenção a cada marca deixada na areia e a cada pegada impressa na lama úmida. Apenas pela forma desses vestígios, ele consegue estimar o tamanho do crocodilo, identificar a direção em que ele se moveu e até determinar há quanto tempo saiu da água. O grupo pode passar longos minutos observando o rio, ouvindo os chamados de alerta das aves, analisando pequenas ondulações na superfície e esperando qualquer sinal de que o predador ainda esteja por perto. Para os Hadza, a paciência é muito mais importante do que a velocidade. Um único erro pode transformar uma caçada em uma luta desesperada pela sobrevivência. Depois que a localização do crocodilo é confirmada, o grupo começa os preparativos. Os arcos são cuidadosamente inspecionados, as cordas são testadas repetidamente e as flechas e lanças são afiadas antes do uso. Os Adzab sabem que a pele de um crocodilo é extremamente grossa e resistente, tornando a precisão muito mais importante do que a força bruta. Eles preferem agir quando o crocodilo sai da água para tomar sol, momento em que possui menos vantagens do que teria dentro do rio. Cada movimento é lento, calculado e silencioso. A uma caçada como essa, a calma é a arma mais importante de todas. O crocodilo permanece imóvel como um enorme tronco, mas continua atento a tudo ao seu redor. Os Adzab seguem reduzindo a distância, utilizando a vegetação alta e os troncos das árvores como cobertura. Se o disparo for preciso o suficiente, o crocodilo poderá ser ferido antes de conseguir retornar à água. Mas, se falhar, a caçada praticamente chegará ao fim naquele instante. Quando o líder do grupo faz o sinal, a flecha é lançada. O confronto pode durar apenas alguns momentos, mas cada segundo é carregado de tensão, pois ambos os lados lutam pela mesma coisa, a chance de sobreviver. Depois que o crocodilo é dominado, começa o processo de limpeza e preparação da carne. Para os Adzab, nenhuma parte do animal é desperdiçada. A carne torna-se uma valiosa fonte de alimento para a comunidade. A pele grossa pode ser utilizada para diferentes finalidades e os ossos e dentes às vezes são guardados para a fabricação de ferramentas ou ornamentos. O sucesso da caçada não pertence apenas ao caçador que disparou a primeira flecha. Ele é compartilhado por todos.
Esse espírito de cooperação ajudou os Ads a manter seu modo de vida de caçadores-coletores ao longo de inúmeras gerações em um dos ambientes mais desafiadores do planeta. Mesmo assim, caçar crocodilos nunca é uma atividade comum para os Adzab. Eles compreendem perfeitamente que se trata de um dos animais mais perigosos da África e evitam confrontos desnecessários sempre que possível. Na maior parte do tempo, apenas observam à distância, escolhem locais seguros para coletar água e partem imediatamente, quando percebem sinais da presença de um crocodilo. Seu profundo conhecimento sobre o comportamento animal lhes permitiu sobreviver por milhares de anos sem tecnologia moderna. Eles sabem quando avançar, quando esperar e, mais importante ainda, quando recuar. Isso não é medo, mas sim sabedoria acumulada ao longo de gerações vivendo lado a lado com a natureza selvagem. Enquanto o sol desaparece lentamente atrás das planícies sem fim, a caçada ao crocodilo chega ao fim. Para os Adzab, a maior recompensa não é apenas o animal levado de volta ao acampamento, mas o trabalho, a equipe e a união tornaram a caçada possível. Quando a presa chega ao assentamento, todos se reúnem para preparar a refeição, compartilhar a comida e sentar juntos ao redor da fogueira. Há uma natureza repleta de desafios constantes. É esse senso de comunidade, generosidade e conhecimento compartilhado que lhes permitiu sobreviver. Mais do que qualquer arma ou habilidade de caça, são esse valor que realmente definem a força do povo Adzab. It's time. Narudi huko. Ao amanhecer, a luz espalhava gradualmente pela vasta savana e pela floresta aberta. O ar da manhã tornou-se animado quando muitos animais começaram a deixar seus locais de descanso. No acampamento, a tribo acordou cedo para se preparar para a caça. Eles verificaram arcos, lanças, cordas e ferramentas essenciais antes de partir. Nas rochas próximas e nas árvores altas, os babuínos desciam gradualmente de seus locais de descanso e iam ao solo em busca de frutas, sementes e raízes. Mais ao longe, antílopes, zebras e muitos outros herbívoros apareciam nas planícies para se alimentar. Após concluir todos os preparativos, a tribo deixou o acampamento e seguiu em direção à área onde os babuínos eram frequentemente vistos. A tribo atravessou florestas esparsas, áreas rochosas e campos abertos enquanto seguia o rastro do bando de babuínos. Eles observaram cuidadosamente sinais como solo remexido,
cascas de frutas espalhadas e sons vindos de arbustos baixos. Nos afloramentos rochosos próximos, o grupo de babuínos tornou-se mais visível, movendo-se em pequenos grupos em busca de alimento. À frente, os babuínos procuravam alimento ao redor de arbustos baixos. Os filhotes brincavam e pulavam, enquanto os adultos permaneciam sobre rochas altas, observando constantemente o ambiente. A tribo se dividiu em várias direções, aproximando-se silenciosamente e esperando o momento adequado para iniciar a caça. O grupo de babuínos continuava se alimentando em áreas abertas misturadas com arbustos baixos. Um babuíno adulto se separou gradualmente do grupo para recolher frutas caídas perto de uma área rochosa. Enquanto isso, outros permaneciam sobre pedras elevadas observando o ambiente. A tribo seguiu rapidamente o babuíno que havia se afastado. Usando arbustos e formações rochosas, eles reduziram a distância sem serem percebidos. Quando o animal atravessou uma área aberta, uma flecha foi disparada com precisão. O babuíno tentou fugir por uma curta distância, mas foi rapidamente contido. Enquanto o restante do grupo se aprofundava na floresta rala, os dois babuínos restantes continuaram se movendo entre áreas rochosas e árvores baixas, tentando escapar do grupo de caçadores. Eles paravam repetidamente para olhar para trás e mudavam de direção sempre que ouviam um som. A tribo se dividiu em dois grupos, perseguindo-os com paciência e aproveitando o terreno para encurtar a distância. Após algum tempo, um babuíno apareceu em uma área aberta perto da base de uma colina rochosa. Os caçadores imediatamente esticaram seus arcos e atingiram o alvo. O outro continuou fugindo em direção à floresta, mas também foi rapidamente interceptado. Outra flecha foi disparada com precisão. Após o fim da caça, a tribo começou a preparar o retorno ao acampamento com as presas obtidas. Os três babuínos, junto com as aves caçadas anteriormente, foram firmemente amarrados com cordas para facilitar o transporte. Os membros se revezavam para carregar as presas nos ombros enquanto deixavam a área de caça. Eles atravessaram terrenos rochosos, floresta rala e amplas planícies no caminho de volta. O ambiente ficou calmo após uma caça bem-sucedida. Ao longe, o acampamento surgiu entre a paisagem aberta com seus abrigos familiares. Ao retornar, colocaram as presas na área de preparo, encerrando a jornada de caça da manhã. Depois de regressar ao acampamento, a tribo começou a preparar uma refeição com as presas caçadas durante o dia. Os babuínos e as aves capturadas anteriormente foram cuidadosamente processados e levados para a área da fogueira. Uma grande fogueira foi acesa no centro do acampamento, espalhando um brilho laranja quente por todo o ambiente. A carne foi colocada em varas de bambu e panelas de barro para iniciar o cozimento. A fumaça espessa subia ao ar, misturando-se com o aroma da carne assada por todo o acampamento. Os membros se revezavam para cuidar do fogo e ajustar o calor para um cozimento uniforme. Quando a comida ficou pronta, toda a tribo se reuniu, compartilhando a refeição em um ambiente acolhedor após um longo dia de caça e deslocamento pela savana.
babuínos restantes continuaram se deslocando para outra área em busca de alimento, afastando-se do local onde a caça havia acabado de acontecer. A savana e a floresta esparsa voltaram gradualmente ao seu estado habitual de tranquilidade. No acampamento, os membros da tribo descansavam após concluírem as atividades do dia. A vida na savana foi desacelerando lentamente, encerrando mais um dia de caça e trabalho em meio à natureza. Ao entardecer nas planícies áridas a leste do lago Iasi, o calor ainda permanecia preso ao solo rachado. Quase não havia vento. Os últimos raios de sol atravessavam os arbustos baixos, cobrindo a paisagem com tons avermelhados e fazendo a relva seca brilhar com um dourado intenso. Para o povo Hadza, aquele era o momento ideal para procurar água na vasta natureza. Um pequeno grupo deixou silenciosamente o acampamento e seguiu por trilhas estreitas que atravessavam a savana. Eles avançavam habilmente entre arbustos espinhosos e acácias espalhadas pela região. Para a maioria das pessoas, aquele lugar pareceria vazio e sem vida. Mas para os Hadza, até mesmo o menor sinal deixado pela natureza possuía um significado especial. A trilha os conduziu gradualmente a uma área com vegetação mais abundante. De repente, todo o grupo parou. Escondida sob a relva seca havia uma massa marrom acinzentada enrolada em grossas espirais. Suas escamas refletiam a luz da tarde e brilhavam como metal. Era uma enorme piton das rochas africana. A serpente permanecia quase imóvel, misturando-se à paisagem como um galho caído esquecido entre a vegetação. Imediatamente, os caçadores Hadza se espalharam formando um semicírculo. Nenhuma palavra foi dita. Alguns olhares rápidos e simples sinais com as mãos foram suficientes para que todos entendessem o plano. Uma flecha foi colocada na corda do arco. Sua ponta estava coberta com veneno extraído da planta Adanim obsum, conhecida por enfraquecer suas presas gradualmente. Em poucos minutos, a piton começou a perder suas forças. A caçada terminou rapidamente. Aquela valiosa fonte de carne alimentaria o grupo pelos dias seguintes. Nas cidades, alimentos doces costumam ser apenas um prazer ocasional. Aqui, porém, o mel é uma fonte extremamente importante de energia. As caçadas podem durar horas ou até o dia inteiro, por isso os Hadza sabem aproveitar cada presente oferecido pela natureza. Eles reuniram alguns galhos secos e produziram uma pequena quantidade de fumaça para afastar as abelhas antes de cortar cuidadosamente parte da colmeia. O mel dourado escorria lentamente por suas mãos.
Não houve cerimônia nem anúncio especial. Eles simplesmente partiram pedaços do favo e os compartilharam naturalmente, como se fosse algo tão comum quanto respirar. Eu também recebi uma porção. O sabor intenso do mel combinado com a textura macia da cera criou uma experiência inesquecível. Ninguém pegou mais do que os outros e ninguém guardou uma parte só para si. Quando os últimos pedaços de favo foram consumidos, o grupo retomou sua caminhada como se nada extraordinário tivesse acontecido. O dia deles não começa com agendas ou compromissos. Para os Hadza, cada refeição começa com uma caçada. Observando os rastros deixados no solo, os caçadores rapidamente identificaram seu próximo alvo. Uma manada de javalis. Um homem avançou silenciosamente enquanto os outros se espalhavam para os lados. Não houve chamados nem discussões. Apenas gestos breves e a sintonia construída ao longo de anos de convivência. De repente, os javalis dispararam para fora dos arbustos. Uma flecha foi lançada. O animal correu por uma curta distância antes de cair. O caçador aproximou-se rapidamente. Sorrisos sinceros surgiram nos rostos de todos. Não era a alegria da vitória, mas a satisfação de saber que todo o acampamento teria uma refeição abundante. A presa não foi levada imediatamente para o acampamento. A refeição foi preparada exatamente onde a caçada havia terminado. Uma pequena fogueira foi acesa utilizando galhos secos recolhidos nas proximidades. Não havia panelas sofisticadas nem utensílios especiais. Os pedaços de carne foram colocados diretamente sobre as brasas ardentes. Pouco a pouco, o aroma começou a espalhar-se pelo ar da tarde. Quando a carne ficou pronta, um dos homens começou a distribuí-la entre todos. Eles comiam com as mãos e às vezes riam quando gotas de gordura caíam sobre o fogo produzindo um som crepitante. Quando o sol desapareceu atrás das acácias distantes, o acampamento também começou a iluminar-se com pequenas fogueiras. As crianças corriam entre as cabanas. Os adultos compartilhavam a carne restante do javali e da piton. Não havia confortos modernos, apenas um imenso céu estrelado acima deles. Ao lado do fogo, um caçador afiava silenciosamente suas flechas para a jornada seguinte. O tempo que passei vivendo com os Hadza permitiu-me compreender algo muito importante. Nessa comunidade, o bem-estar coletivo sempre vem antes dos interesses individuais. As habilidades de sobrevivência não são aprendidas em livros, mas transmitidas por incontáveis experiências acumuladas ao longo de gerações. A caça não é apenas uma forma de obter alimento. Ela também é o elo que mantém a comunidade unida. Eles não possuem eletricidade, internet ou grandes riquezas acumuladas, mas possuem algo que muitas sociedades modernas estão perdendo gradualmente: união e espírito de partilha. Quando deixei aquele pequeno acampamento, a imagem do círculo de cabanas simples permaneceu em minha memória. Foi ali que compreendi que a verdadeira riqueza não é medida apenas por bens materiais, mas também pelo quanto as pessoas precisam umas das outras para sobreviver neste vasto mundo.
Nas vastas planícies da África Oriental, onde o horizonte parece estender sem fim sob o sol intenso, o povo Maasai considera o leão um símbolo de força e coragem. Para eles, o leão não é apenas o rei da savana, mas também a maior prova para os jovens guerreiros. Quando a época das cerimonias de iniciação se aproxima, toda a aldeia se prepara durante vários dias, e a tarefa mais importante cabe aos Moran, jovens guerreiros dispostos a provar seu valor. Uma grande caçada está prestes a começar, e seu alvo é o animal mais respeitado dessas terras. Quando o amanhecer ilumina as planícies do Serengeti e Masai Mara, os jovens se reúnem do lado de fora da aldeia, cercado por cercas de espinhos. As lanças são cuidadosamente verificadas e os escudos de couro são limpos da poeira. Os anciãos transmitem ensinamentos valiosos sobre a caça e como manter a calma ao enfrentar um leão. Antes de partir, uma cabra é sacrificada e os guerreiros bebem seu sangue fresco, uma tradição que se acredita trazer força, coragem e espírito de união para a difícil caçada que o espera. O grupo deixa as cabanas ao amanhecer. Eles avançam por extensas áreas de capim amarelado, onde as pegadas dos animais são visíveis sob o sol seco. Durante o trajeto, não procuram apenas leões. Rebanhos de gazelas Thompson, zebras e gnus aparecem constantemente pela savana. Algumas gazelas são escolhidas como alimento para a celebração. As flechas são lançadas com precisão graças a anos de treinamento. A carne será levada para a aldeia para preparar o banquete comunitário, mas todos entendem que este é apenas o começo. Após várias horas de caminhada, surgem os primeiros sinais do leão. Grandes pegadas marcadas na areia e capim amassado revelam sua presença. O esqueleto recente de uma gazela repousa sob uma acácia. Os guerreiros param para observar. Eles sabem que um leão macho adulto pode ultrapassar 200 quilos e derrubar um búfalo selvagem em poucos minutos. Não se trata de uma presa comum. Um único erro pode transformar a caçada em uma tragédia. Os caçadores continuam seguindo os rastros, avançando contra o vento para evitar serem detectados. Quanto mais entram nos arbustos, mais claras tornam as pegadas. Finalmente encontram seu objetivo, um leão macho de juba espessa descansando à sombra de uma árvore. O grupo fecha o cerco em silêncio, reduzindo gradualmente a distância. Ao perceber o perigo, o leão se levanta de repente e solta um rugido que parece sacudir toda a savana. Lanças e flechas voam em sua direção. O confronto dura apenas alguns minutos, embora para os participantes pareça uma eternidade. Quando a poeira baixa, o leão cai derrotado. Para os antigos Maasai, o leão era um adversário digno de respeito, não um inimigo. Durante o retorno, os caçadores recolhem mel de colmeias selvagens escondidas nos troncos das árvores. Também recolhem ervas e raízes utilizadas em cerimonias tradicionais. Tudo isso fará parte de uma celebração que durará vários dias.
A notícia do sucesso da caçada se espalha mais rápido que seus próprios passos. Quando o sol se põe, o clima festivo começa a envolver a aldeia. A carne obtida na caçada é compartilhada entre as famílias. Grandes fogueiras são acesas no centro do povoado. Cantos e danças ecoam pela noite. Os guerreiros realizam a famosa dança de Mu, caracterizada por poderosos saltos verticais. Os anciãos contam histórias sobre os antepassados e as caçadas do passado. É um momento em que toda a comunidade celebra e reconhece a chegada de uma nova geração à vida adulta. Quando as chamas começam a se apagar e o céu noturno se enche de estrelas, a festividade também se aproxima do fim. A caçada não apenas fornece alimento para a comunidade, mas também relembra valores transmitidos por gerações. Coragem, trabalho em equipe e respeito pela natureza. Nas imensas planícies da África Oriental, histórias como essa foram passadas de geração em geração, tornando-se uma parte inseparável da história e da identidade do povo Maasai. O amanhecer surge lentamente sobre as densas florestas tropicais da América do Sul. A névoa ainda cobre as árvores gigantes, enquanto o canto dos pássaros ecoa pela mata. No coração da floresta, uma tribo indígena inicia silenciosamente um novo dia. Esta não é uma caçada comum. O alvo é a onça pintada, o predador mais temido da selva. A caçada não busca provar força nem conquistar prestígio. Trata-se de uma missão para proteger a tribo, já que as onças têm aparecido repetidamente perto do assentamento, representando uma ameaça para a comunidade. Acompanhe-nos para descobrir como os caçadores indígenas enfrentam um dos predadores mais perigosos da floresta tropical. Os caçadores deixam o acampamento antes que o sol apareça acima das copas das árvores. Em suas mãos estão longos arcos e flechas cobertas com veneno produzido a partir de plantas da floresta. Eles avançam em fila, produzindo quase nenhum ruído. Nesta mata, cada som tem significado.
Uma folha caindo, um galho balançando suavemente ou uma pegada recente marcada no solo úmido podem revelar a localização da onça. Eles param frequentemente para observar os arredores. Grandes pegadas afundadas na areia seca mostram que o predador passou por ali há pouco tempo. A perseguição começa e, a cada passo, a distância entre os caçadores e a onça diminui. À medida que avançam pela floresta, um silêncio incomum toma conta do ambiente. Os macacos sobem rapidamente para o alto das árvores e os pássaros param completamente de cantar. São sinais que apenas aqueles que viveram toda a vida na natureza conseguem reconhecer. A onça está próxima. Ninguém diz uma palavra, mas todos entendem a situação. Atrás de uma parede de vegetação densa, uma figura dourada coberta por manchas negras surge lentamente. Pouco depois, o animal sobe uma grande árvore e observa tudo ao seu redor. Não há medo em seu comportamento. Naquela floresta, ela é a soberana. Os caçadores sabem que um único erro pode mudar tudo em um instante, transformando os caçadores em presas. Sem qualquer aviso, uma flecha atravessa a vegetação e atinge a onça enquanto ela descansa sobre a árvore. Em poucos segundos, o veneno começa a fazer efeito. Surpreendido pelo ataque repentino, o animal perde rapidamente o equilíbrio e cai com força sobre o chão coberto de folhas secas. O impacto quebra o silêncio e mergulha a floresta em um momento de caos. Mesmo assim, os caçadores não comemoram. Eles se aproximam com cautela de seu poderoso adversário e oferecem um último gesto de respeito a uma criatura que sobreviveu e lutou em um dos ambientes mais difíceis do planeta. Quando têm certeza de que o animal não representa mais perigo, os caçadores começam a levar a presa de volta ao acampamento. Os passos seguintes são realizados com a habilidade adquirida pela experiência. Eles processam o animal e separam a carne em porções para preparo e conservação. Sem fósforos ou ferramentas modernas, acendem o fogo usando conhecimentos transmitidos de geração em geração. Enquanto a carne assa sobre as chamas, todos se reúnem para compartilhar o resultado da caçada. Ninguém guarda a comida apenas para si. Nesta floresta, a sobrevivência depende da cooperação, e cada caçada bem-sucedida beneficia toda a comunidade. Enquanto os homens participam da caçada, as mulheres continuam suas tarefas diárias. As mães percorrem trilhas da floresta em busca de raízes ricas em amido e plantas medicinais. Algumas crianças coletam mel de colmeias escondidas nas árvores, recolhendo cuidadosamente pedaços de cera dourada. Para a tribo,
A natureza é muito mais do que uma fonte de alimento. Ela também é uma professora que ensina como sobreviver. Eles retiram apenas o que realmente precisam e deixam o suficiente para que a floresta possa se regenerar. Esse equilíbrio permitiu que vivessem em harmonia com a natureza por inúmeras gerações. O encontro com a onça pintada representa uma lição de coragem, paciência e união. A caçada oferece muito mais do que alimento. Ela lembra que os seres humanos nunca foram os donos absolutos da natureza. Para sobreviver, é necessário respeitar todas as criaturas vivas, inclusive os predadores mais temidos. Talvez, no mundo moderno de hoje, repleto de conforto e tecnologia, o que mais corremos o risco de perder não seja a capacidade de caçar, mas nossa conexão com a natureza e nossa admiração pelas inúmeras formas de vida que compartilham este mundo conosco.